Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Na nossa cultura, para a Rádio Observador em Viseu, estamos aqui no Museu do Linho, na aldeia de Várzea de Calde. E estamos aqui numa salinha pequena, subimos as escadas depois da entrada do museu, já passámos pela cronologia da matança do porco, a importância, mas também um revisitar das festividades ao longo do ano, que algumas ainda se praticam aqui na aldeia, outras já nem tanto. Subimos aqui as escadas e temos o que é uma pequena cozinha tradicional. Sandra Martins. Sim, estamos na cozinha do museu, que era o local onde era a cozinha antigamente, um pouco mais pequena do que aquela que está neste momento, e onde destacamos aqui, se calhar, a peça aqui, que era a cantareira, que era onde se guardava toda a louça que era utilizada no dia-a-dia. Tinha os cântaros, que neste caso ainda são os cântaros de barro, não havia água canalizada, não é? E então a água era transportada da fonte de São Francisco, aqui ao fundo, e depois era utilizada quer para, por exemplo, encher as panelas de ferro que estão ali, para a alimentação das pessoas, quer para a alimentação também do porco, lá está mais uma vez, que se era preciso engordar, e então quer para banhos, ou seja, toda a água tinha que ser transportada nestes cântaros, e daí o móvel se chamar cantareira, que era o tradicional. Depois também destacar aqui, se calhar, ali o açafate, que temos, que era aquela caixa de madeira que nós temos aqui, que era onde se guardava a broa depois de estar encertada. Só a broa? Só a broa. Era a única coisa que se guardava, ou pão, digamos assim, mas que era essencialmente a broa, que era guardada na caixa de madeira, porque os ratos também circulavam livremente, não é? E era uma forma de estar protegida. E aqui ao lado desta forma de proteção, podemos assim dizer, do alimento que já não se utiliza, pelo menos em larga escala nos dias de hoje, temos o que parece um banco, ou que se calhar nos dias de hoje já não olharíamos como uma coisa muito confortável, mas antes era do melhor que havia. Sim, temos aqui um banco que tem um aspecto de um sofá rudimentar, digamos assim, que era um tronco escavado, um tronco de pinheiro escavado, e onde só o dono da casa ou as visitas masculinas se sentavam naquele banco. As mulheres e as crianças sentavam sempre no mocho, ou seja, sempre numa posição mais baixa, ou seja, numa posição inferior, mais perto da lareira também. Acreditamos que se fosse para facilitar também o trabalhar na lareira, ou seja, porque não havia fogões e a comida era cozinhada na lareira, nas panelas de ferro, e então o banco, o mocho, acabava por ser também mais à medida, digamos assim, mas também porque havia aqui uma diferença entre a mulher e o homem que sempre foi bastante acentuada. Aqui ao lado da lareira, depois do banco, depois do mocho, onde se sentavam as mulheres, ao lado da lareira temos uma mesa tradicional? Sim, temos aqui a mesa corrida, com os bancos corridos também, que era a mesa tradicional aqui da aldeia, onde se depois se faziam as refeições e onde era colocado um prato central na mesa, não havia pratos individuais, e todos comiam do mesmo prato, havia respeito, havia educação, e as pessoas, todas elas comiam do mesmo prato sem que houvesse discussões nem confusões. Aqui onde não havia, ou seja, na hora da alimentação já não havia esta distinção entre homens e mulheres? Acabava por haver, porque o homem era sempre o primeiro a ser servido. E a mulher ficaria sempre para o último. Mas, assim, as senhoras de maré geral dizem que não havia muita essa diferença, porque elas também eram educadas desde crianças para que isso fosse uma coisa natural. E então o homem ser tratado de maneira diferente era uma coisa usual e normal, e em que elas já não viam como sendo uma coisa de distinção. Aqui nesta sala, que era precisamente a cozinha desta casa de lavoura, aqui no Museu do Linho, na aldeia de Várzea de Calde, temos a cantareira com as louças típicas, temos o banco, temos onde se guardava a broa, que também é aqui tradicional desta região e dos tempos
mais antigos, e mesmo aqui ao nosso lado, do lado esquerdo, passamos a entrar para uma sala que é precisamente a sala que dá nome a este museu, não é? O Ciclo do Linho, esta oficina. Exatamente, temos aqui a sala do ciclo do linho, onde faz aqui uma pequena explicação da semente do linho, que é a semente de linhaça. Nós temos a linhaça galega, que é a típica aqui da nossa região. É uma semente que adaptada mais ao verão, ou seja, que se faz a sementeira no verão. Ela gosta de calor e água. E depois, então, faço todo o processo do tratamento da terra, ou seja, lavrar, todo o tratamento da terra, e depois sim vai-se então fazer o procedimento de semear a semente da linhaça, sempre na última semana de abril ou na primeira de maio. E depois desta cozinha que até tem um poema na parede que diz precisamente a cozinha mais que um tempo de mulheres. Também o ciclo do linho é feito, todo o trabalho é feito quase todo por mulheres. Sim, aliás, nós tínhamos um vereador da cultura que apelidou esta aldeia de Aldeia Milagre, porque era a aldeia das tecedeiras, como muitas das vezes também era chamada antigamente, e também era conhecida aqui na região por ser a aldeia onde se cultivava o linho e tecia o linho. Muitas das vezes as pessoas noutras regiões deixaram de fazer, de cultivar o linho e vinham aqui pedir para as senhoras tecerem, porque elas ainda continuam a ter bastantes teares, ainda temos aqui bastantes teares ativos na aldeia, e as senhoras, houve uma época em que realmente eram chamadas de tecedeiras. Aqui o ciclo do linho que dá nome a este museu, o Museu do Linho, na aldeia de Várzea de Calde. Vamos continuar a conhecer um bocadinho mais desta história, da história destes habitantes, aqui na nossa cultura para a Rádio Observador em Viseu.